Olá, olá, boa noite para você que está em casa, quase entrando aí no final de semana, né? Que a gente sabe que são alguns dias aí onde exige um pouco mais da gente. Para você que está chegando agora, muito prazer, eu sou a Sanai, eu sou mãe da Vitória, que foi diagnosticada com a paralisia cerebral, o autismo do nível 3 de suporte e a deficiência intelectual. Mas esse canal não está aqui para falar sobre os nossos filhos e as deficiências, mas para prestar um apoio emocional para nós mães e pais atípicos, que passamos por tantas coisas na solidão muitas vezes, né? E claro, tudo com base cristã. Então, já se inscreve no canal se você é novo, deixa o seu like que ajuda muito a gente e toda sexta-feira, agora às 7h17 da noite, nós estamos aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho da nossa mente, de como a nossa mente nos conduz. Muitas vezes parece que é muito mais fácil nós sermos conduzidos ao pensamento negativo, a coisas ruins, do que ao positivo, né? Tem uma escultura, né, chamada O Peso do Pensamento. E essa escultura retrata muito, ela nos traz várias reflexões aí sobre o dia a dia, né, sobre a vida da mãe atípica, porque realmente os nossos pensamentos podem acalmar e aliviar a nossa mente, o nosso corpo, como também pode vir com muito peso. E eu achei muito interessante essa escultura, porque ela não precisa falar nada. Ela por si só fala muito. É O Peso dos Pensamentos, de Thomas Leroy. Eu tinha um professor de Muay Thai, antes de engravidar, que ele era extremamente rígido. Em muitos dos treinos, além ali, né, da corrida, dos treinos, o usual ali, algumas das aulas ele fazia a gente fazer entre 300 e 500 abdominais. E eu achava aquilo um ápice. Meu Deus do céu, a gente tem que correr, tem que pular corda, e tem que lutar e ainda tem que fazer 500 abdominais. E eu lembro que ali por volta dos 200, a gente já começava a ficar mais lento, a gente já ia para um outro ritmo. E ele falava firme, vai pra frente, corre mais rápido, não para. E a gente assim suando e muito cansado. E de fato a gente não parava. E a gente conseguia fazer os 500 abdominais, mesmo que quando lá nos 200 a gente achava que não aguentava mais. E ele sempre falava, quando o seu corpo falar que você não aguenta mais, na realidade você utilizou 20% da sua capacidade. E a sua mente está querendo te convencer que você já não aguenta mais. Era um caso de amor e ódio com o Muay Thai. Eu gostava do Muay Thai, o professor era legal, mas eu queria um professor que fosse um pouco mais mole, falar bem a verdade. Que tipo de professor ele seria se ele fosse mole? O que ele estaria ensinando pra gente se toda vez que a gente falasse que está cansado ele deixasse a gente parar? Ele era bom justamente porque ele nos tirava dos nossos próprios limites, da limitação que nós colocávamos para nós mesmos. Mas ele, mesmo sem conhecer e ter intimidade, ele sabia que a gente podia mais. Porque muitas vezes, na maioria delas, inclusive, a nossa mente nos engana. E aí é que está o peso e o poder dos pensamentos. Se a gente começa a acreditar nisso, de fato, a gente vai se render. E isso é fácil até para a gente se render numa situação difícil. Você não precisa passar todos os dias, todos os momentos, vendo passarinhos cambaleando e cantando, passarinho cor-de-rosa. Não é sobre isso, é sobre estar em pé. Porque se você está em pé hoje, é porque você conseguiu. Porque Deus está te sustentando. E não é fácil, porque só você sabe o que você está passando. Você não precisa provar nada para ninguém. É sobre você, a sua luta diária e a sua conexão diária com Deus, com o Espírito Santo. Só você sabe as lutas que você passa. É você e Deus, o Espírito Santo te aliviando, te confortando, te dando alívio, te dando força. E você controlando a sua mente. A dor traz maturidade, a dor traz força, a dor traz experiência para nós. A dor traz o seu valor onde ninguém mais vê.
Muitas vezes é a gente com a gente mesmo, é assim que a gente se sente. Sozinhos, de fato, nós nunca estamos. Por mais que seja uma mãe solo, por mais que não tenha apoio familiar, a gente por muito tempo morou isolado, longe de todos os familiares. Sozinho, de fato, a gente nunca tá. Nesses momentos, lembra sempre que você nunca foi abandonado, por mais difícil. E se você olhar para minha vida, se você já está no canal aqui há mais tempo, você sabe, eu costumo rir, né? Eu sempre lembro de uma música que fala que rir demais é desespero. Eu lembro dessa música de forma engraçada, realmente. Mas a nossa vida tá um caos há muitos anos e faz tempo que a gente não é uma enxurrada de notícia ruim. Às vezes são dias seguidos, dia após dia, que eu tô desanimada, que eu tô meio para baixo, às vezes até meio desesperançada também, naquele dia mais difícil. É uma luta diária mesmo, parece que é uma batalha espiritual que eu luto, que eu tento dominar e às vezes eu perco, e eu perco assim, ó, e fico lá no chão mesmo. Sabe aquela dor, aquela nhaca, aquela coisa que impregna e parece que você não consegue se ver livre? E aí eu vejo que eu não tenho controle de nada. Na verdade, faz algum tempo que eu me dei conta de que eu não tenho controle mesmo, a não ser dos meus pensamentos. E aí vem aquela palavra, né? Ressignificar. Quando nada faz sentido, quando não dá vontade de fazer as coisas, quando a gente não vê o porquê. Meu Deus, parece que todo mundo anda para frente, parece que o filho de todo mundo melhora. O que está acontecendo? Aí vem o ressignificar. E como é difícil ressignificar algumas coisas, mas é possível. E aí você pode estar se perguntando: nossa, Sanai, mas você está me falando que a sua vida está caótica, que são muitas notícias ruins, que você tem vários dias seguidos em que você está desanimada, que você está despedaçada, que você está um caco, que você está um caco. Para que eu vou te escutar? Não faz sentido, não parece ter sentido. E é aí que eu te respondo, é justamente por esse motivo, por essa pergunta em que você vai me ouvir. Porque se a minha vida estivesse linda, se eu estivesse no momento mais feliz da minha vida, se tudo estivesse andando para frente, afinal, se tudo estivesse bem, a vitória estivesse avançando, progredindo, desenvolvendo como esperado, se eu tivesse todos os dias feliz e não tivesse tantos dias desanimados ou estressados, se eu tivesse com tudo isso em ordem, tudo fluindo, tudo da forma que eu gostaria, talvez por esse motivo você não iria me ouvir, porque seria muito fácil eu vir aqui e falar um monte de palavras bonitas, falar um texto lindo, decorado, e você ia pensar, tá, mas a sua vida tá fácil, então é fácil falar. É justamente porque a minha vida não tá fácil em que você vê que é possível, porque a gente está aqui, a gente está em pé, a gente está firme. Se você está sofrendo, se você está passando por crises de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, até porque é muito comum também na realidade dos pais atípicos, seja qual for a sua dor, você está em pé e essa é a maior prova de que você está firme, que você está forte, não importa se é aos pedaços, Deus está te mantendo, está te nutrindo, está te alimentando. Foca nisso, não foca que você não é capaz, porque sim, esse pensamento um dia vira verdade. É na fraqueza que você encontra a sua força. É na fraqueza que a gente vê o quanto a gente é forte, que a gente olha para trás e vê, nossa, quanta coisa eu já passei e eu tô aqui. E isso, tudo que eu passei de difícil, de ruim, as minhas lutas foram o que te deixaram mais forte para hoje, para suportar o hoje. Então, desde aquela época, Deus já estava te preparando e te moldando. É no fogo, é nas altas temperaturas em que o ouro é moldado, que é lapidado, em que o ferro é forjado. Então é na alta temperatura que você está sendo moldada nesse exato momento, hoje, nesse dia. Se você está naquela sexta-feira em que, nossa, foi tão difícil essa semana e agora já entra final de semana, meu filho sem aula, sem terapia, nós não temos muito lazer, né? A gente até tenta, mas já é com aquela ansiedade de como vai ser.
você está sendo moldado. Não se esqueça, você está sendo forjado para o amanhã, para o seu amanhã. É hoje que Deus está te moldando, que Deus está te fazendo forte. E amanhã você vai lembrar de tudo isso em paz e com certeza vai se sentir mais forte, sim. Quando vir aqueles pensamentos e perceber que já está ali naqueles devaneios que estão indo longe demais ou que estão tomando o rumo e o caminho errado, tenta mudar os pensamentos para outro foco, para outro lugar. Você não precisa ser aceita hoje, você não precisa da validação das pessoas. Hoje o mais importante é você estar bem para você poder passar, transparecer isso para o seu filho, que é a pessoa mais importante, talvez, na sua vida, a sua família, né? Não só quando a gente fala de filho, é porque ele tem aí uma limitação ou uma necessidade maior, mas a gente precisa estar bem para nossa família, de forma geral. Se você é casada, né? Nós falamos muito aqui sobre casamento também. Mais para frente vou voltar a falar sobre isso, porque os casamentos são muito afetados. Sempre que você tiver nessa onda, nessa nhaca, impregnando de pensamento ruim, lembra dessa foto do poder dos pensamentos. Às vezes parece muito balela, parece uma coisa assim infundamentada, mas você é o que você acredita ser e não o que os outros te impõem, o que os outros acham de você. A sua luta é com você. Então, você sabe o seu valor, você sabe o quanto você tem sido forte até aqui. Sexta-feira que vem, às 7h17 da noite, um ótimo final de semana, muita paz para você e um beijo, ótimos pensamentos e boas energias. Até sexta-feira que vem.